Fala pessoal, eu sou o Caio Garcia, DBA SQL Server, e no vídeo de hoje eu vou trazer um assunto muito importante. Quais as principais atividades que você deve ter atenção ao iniciar uma administração de um banco de dados SQL Server? Mas antes da gente começar, se você tem interesse em estar recebendo dicas técnicas de SQL Server semanalmente, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para o meu blog. Basta você se cadastrar lá e então eu passo a te mandar todas as semanas no seu e-mail. Nos últimos 9 anos eu tive muitas experiências com o começo da administração do banco de dados SQL Server dos clientes em que eu atuei e atuo até hoje. Os cenários foram os mais diversos possíveis, desde mais complexos aos mais simples também. Mas algumas coisas, algumas atividades eu pude notar que foram comuns em todos eles. Então por isso eu acabei criando um plano de ação. Isso mesmo, um plano de ação com algumas atividades fixas que eu costumo executar em todos os clientes aos quais eu começo a administração do banco de dados SQL Server. Esse plano de ação ele visa facilitar a administração, o começo na verdade da administração dos bancos de dados SQL Server que a gente tem por aí. Existem dois cenários possíveis quando você se depara com um ambiente novo. O primeiro é aquele cenário onde você já conhece o banco de dados, já conhece aquela determinada aplicação, sabe a nomenclatura das tabelas, quais são os relacionamentos entre as tabelas, conhece a regra de negócio em si dessas aplicações. Então, nesse caso, é até um pouco mais fácil, porque muitas vezes você pode replicar alguns scripts, algumas atividades que você já fez em outros determinados clientes que têm aquele mesmo comportamento, aquelas mesmas aplicações. Então isso acaba facilitando um pouco aí a vida do DBA. Mas existe também um cenário onde você não conhece nada, simplesmente não conhece as tabelas, não sabe as nomenclaturas, não conhece os relacionamentos, as regras de negócio por trás da aplicação. Nesse caso, o DBA também tem um papel muito importante, porque apesar de não conhecer de fato a aplicação, o banco de dados, como que ele funciona, o DBA pode já executar algumas tarefas administrativas, mais voltadas à parte do SQL Server mesmo, ajuste de configuração, criação de rotina de manutenção, entre outras atividades aí que ele já pode iniciar mesmo não conhecendo. E aí então, no segundo momento, ele pode pedir para o desenvolvedor do software ou até mesmo para o cliente dele um dicionário de dados do banco e algumas informações a mais para estar conhecendo, se familiarizando mais com esse ambiente aí que ele vai dar administração nos próximos períodos, nos próximos meses aí, anos. Mas independente do cenário a qual você se encontra, esse plano de ação ele vai servir certinho, vai funcionar muito bem para qualquer um deles. E você deve começar então por um baseline. O que seria um baseline? Nada mais é do que você tirar uma fotografia do banco de dados, do ambiente em si, nesse exato momento quando você começou a acessar o ambiente antes de fazer qualquer outra coisa. O que consiste essa imagem, essa fotografia do ambiente? Você coletar as informações de hardware, as informações de software, alguns contadores do SQL Server que vão servir lá na frente até de comparativo, para que depois você possa mostrar para o cliente o que de fato teve mudança, o que de fato melhorou ou não com a administração que você vem fazendo. Então você deve coletar informações de sistema operacional, informações de hardware, quanto tem de memória, quais são as CPUs, quais são os tipos de disco, quanto tem de espaço em disco disponível no servidor, no ambiente, qual é a versão do sistema operacional, qual é a versão do SQL Server, quanto de memória e quanto de CPU tem disponibilizado para esse SQL Server rodar. Dentro do SQL Server, então, você pode coletar informações de capacidade de escrita do disco, capacidade de leitura do disco, quanto está tendo de gargalo de memória, se está havendo ou não, quanto tempo as páginas de dados ficam na memória, né, que representa se está tendo um gargalo de memória ou não, qual é o tempo de escrita do disco, ou seja, quanto tempo está levando para que aquele disco disponível nesse servidor possa executar uma carga de inserts, por exemplo, 10.000, 5.000, 100.000 inserts, quanto tempo ele está levando. Você pode confirmar também qual é a política de backup existente, se é que existe, né, alguma política de backup nesse ambiente, quais são as políticas e as rotinas de manutenção de índices, de estatísticas, de verificação de integridade do banco de dados. Você então reúne todas essas informações, monta um documento e encaminha esse documento para o seu cliente. Ele vai ter uma fotografia então
do ambiente dele antes de você começar as suas atividades. Com todas essas informações já coletadas e compartilhadas com o seu cliente, chegou a hora de começar de fato a realizar as implementações. E como profissional da área de dados, de banco de dados, eu posso destacar para você que o principal da nossa atividade é não permitir que o cliente perca dados. Então, de acordo com as atividades que nós vamos executar agora dentro desse plano de ação, nós devemos elencar algumas prioridades para que a gente possa então começar a executar essas atividades. E a principal delas, a que nós devemos começar, é colocando e desenhando uma política de backup para esse ambiente que você está iniciando a administração agora. É muito comum, e em algumas experiências eu até já passei por isso, que ao deparar com um ambiente de banco de dados, o cliente tenha uma política bem rasa, que faz um backup full por semana, alguns a cada 10 dias, e muitos deles, infelizmente, nem backup acabam executando, o que representa um grande risco para a empresa, sem ao menos eles darem atenção a isso. Faça então um levantamento com o seu cliente de qual é a criticidade de cada uma das bases de dados desse ambiente que você começou a administrar. Veja com ele qual é o tempo aceitável de perda de informação que cada negócio, que cada aplicação consegue suportar. E aí, em cima dessas informações, monte uma estratégia, uma política de backup que atenda à necessidade de cada base, lembrando que nem todas as bases podem ter a mesma criticidade, então você pode ter mais de uma política de backup dependendo do que você receber de informação do seu cliente. Coloque então de fato esse plano em ação e execute a configuração dessas rotinas de backup. Dê atenção também à retenção desses arquivos. Planeje direitinho para que não falte espaço no disco. É muito importante isso também, porque senão a sua rotina de backup pode apresentar algum tipo de falha. E a partir disso você já pode ficar mais tranquilo, porque afinal de contas o ambiente já vai estar seguro, com o backup sendo executado e o seu cliente sem o risco de perder informações. Agora que o backup já está ok, vamos partir para o terceiro passo. Uma vez que você já coletou lá no começo aquelas informações, alguns contadores, agora é hora de analisar com um pouco mais de detalhe, para identificar se o ambiente ele está saudável ou se ele está precisando de algum ajuste, seja algum upgrade de hardware ou algo que você possa configurar para que ele melhore o seu desempenho. Verifique a média de consumo da CPU desse servidor, se ela está numa faixa alta ou se está adequado para o que você precisa. Verifique também o consumo geral de memória desse servidor, se o SQL tem memória para crescer, se ele precisa que diminua um pouco a configuração dele para que o ambiente fique um pouco mais saudável. Confira a versão e a edição do SQL Server, se elas estão de acordo com a necessidade também das aplicações. Se existir a possibilidade, já faça, esse é o momento, faça algumas mudanças das configurações para que o ambiente já possa ter um salto de performance e algumas coisas que estavam apresentando problema parem de acontecer. Eu já peguei alguns casos na minha experiência em que ao acessar um banco de dados estava apresentando algum gargalo de memória. Aparentemente o problema era falta de memória somente. E ao analisar o ambiente como um todo, o SQL Server estava limitado a utilizar apenas 5 GB de memória, sendo que o servidor tinha 16 GB no total. Então nós tínhamos aí quase 10 GB disponíveis nesse servidor, não havia mais nenhum outro software rodando, apenas o SQL Server nesse ambiente. Então nós tínhamos a possibilidade de aumentar a memória do SQL Server. Isso indica duas coisas. A primeira é que aumentando essa memória já vai haver uma melhora do ambiente para o cliente, e o segundo ponto a se destacar aqui é que provavelmente a configuração lá no início foi feita de uma forma errada, não deveria estar configurado apenas com isso, ou então não foi dada uma manutenção no ambiente, ao passo que a aplicação foi necessitando e o banco foi crescendo, precisaria também fazendo esse ajuste da memória, e pelo visto nesse ambiente que eu estou contando essa experiência não foi feito dessa maneira. Então, no momento em que eu aumentei a memória desse ambiente, ele passou a funcionar de uma maneira muito melhor. Uma outra situação também que eu já passei é o cliente ter um ambiente bem robusto, uma máquina com 32 GB, com mais de 8 vCPUs disponíveis, porém utilizando o SQL Server Express. Então de nada adianta ele ter todo esse recurso utilizando uma versão do SQL Server que é limitada, que vai utilizar no máximo 1 GB de memória e uma vCPU. Nesse cenário específico,
a solução seria fazer uma migração, um upgrade da versão do SQL Server para que ele pudesse consumir de fato o que tinha disponível naquele servidor. Então notem que não necessariamente é algum problema de falta de recurso. Pode ser uma configuração errada do recurso, pode ser uma versão errada do SQL Server. Mas também existe a possibilidade de você identificar algum ambiente em que ele já esteja totalmente sobrecarregado, não tem mais memória para alocar, já está na versão do SQL Server correta. Você deve orientar o cliente para que ele faça a aquisição de mais recursos de hardware ou até mesmo de um novo servidor. E aí é feita a migração ou a reconfiguração do ambiente para atender a necessidade dele. Chegou a hora de conferir as rotinas de manutenção preventiva desse ambiente SQL Server. Confira inicialmente se existe alguma rotina que já execute um checkDB das bases. O checkDB, relembrando, é a verificação da integridade da base de dados. Ela é muito importante para você não ter um problema de corrupção dentro da base e você possa perder alguns dados dentro dessa base de dados. Confira se existe algum job que já execute isso e o principal, confira também qual foi a última vez que essa rotina executou. É muito comum, infelizmente, você se deparar com um ambiente que nunca executou um checkDB. Então, nesse momento, você deve configurar a rotina, criar o seu job, fazer os agendamentos para a execução e eu indico que seja pelo menos 2 vezes na semana. O ideal é que fosse feito todos os dias, mas a gente sabe que nem todos os ambientes é possível, dependendo do tamanho da base, demora demais e isso acaba degradando a performance do ambiente. Então, ao menos 2 vezes por semana e no máximo mesmo, 1 vez por semana é o limite aí que você deve executar. Então, é importantíssimo que você configure essa rotina agora e agende com o cliente uma janela para execução. E o principal, se você não conseguiu ter acesso a quando foi executado a última vez ou se nunca foi executado o checkDB, você não vai saber ainda quanto tempo vai levar para essa execução. Então, fique bem atento nessa primeira janela para que você possa conferir e confirmar o tempo que vai levar para a execução desse checkDB, para que em cima disso você possa agendar com o cliente as demais janelas, com o tempo, o prazo mais próximo aí da realidade em que vai degradar um pouco da performance para executar esse checkDB. O próximo passo é confirmar se existe uma rotina de rebuild de índices e outra de update das estatísticas das tabelas desse banco de dados que você passou a administrar. Também é comum, infelizmente, que muitos clientes não tenham nenhum tipo de rotina nesse sentido. O índice, conforme ele vai crescendo, a tabela vai crescendo, ele pode ir fragmentando. Com isso, ele vai ficando mais lento. Ao passar do tempo, a aplicação vai começando a ter um desempenho pior do que ele tinha anteriormente. É natural isso. Então é necessário você fazer essa manutenção frequente, essa manutenção rotineira, de forma preventiva, para evitar que os índices fiquem fragmentados e, por consequência, acabe deixando a aplicação mais lenta. E sempre lembrando que após executar um rebuild é muito importante também que você execute um update das estatísticas, porque agora que ele foi reorganizado, você pode reorganizar também as estatísticas das tabelas, deixando também os processos mais rápidos. Então, juntamente com a rotina de checkDB, coloque dentro da sua janela de manutenção o rebuild dos índices e o update das estatísticas. E por último, você deve acompanhar, pode ser através do Profiler ou de Extend Events, quais são as queries principais que estão degradando mais o ambiente, que estão consumindo mais memória, consumindo mais CPU, para que você possa atacar já de cara um top 5, um top 3 das principais queries aí que mais tiram performance do ambiente, para que nessa primeira etapa, nesse primeiro processo, nesse primeiro contato que você tem com o ambiente, você já possa também ajudar para que você possa melhorar a performance do ambiente já nessa primeira vez que você acessou o ambiente, nesse primeiro dia de trabalho. Então você pode pegar o top 3 das queries e analisá-las, se for necessário criar índices, se for necessário alterá-las, modifique-as, se for também necessário, passe para as equipes de desenvolvimento das aplicações uma sugestão para alterar dentro da aplicação, se ela já vier daquele formato dentro da aplicação, não for nada que você pode você mesmo já alterar dentro do banco de dados, como uma view, uma procedure, para melhorar a performance dela. Eu já tive algumas experiências onde a média de consumo de CPU dos ambientes
estava entre 80% e 95% aí do consumo da CPU. Ao analisar essas principais queries, identifiquei algumas 4, 5 queries ali que estavam mais consumindo e elas eram executadas a todo momento. Então, praticamente era um loop, nunca baixava ali o consumo da CPU, ficava frequente a barrinha ali de consumo da CPU entre 80% e 95%. Então, ao trabalhar nessas 4, 5 queries nesse ambiente, eu consegui fazer com que eles consumissem menos CPU, alterando os planos de execução, criando índices, enfim, fazendo alterações dessas queries. Ao passo que elas foram melhorando o desempenho, o consumo da CPU desse ambiente como um todo caiu ali para a faixa de 20% a 30% de consumo. Então, nesse exemplo que eu acabei de citar, o cliente de cara já sentiu uma grande melhora do ambiente em si, porque tirar o consumo alto de CPU da máquina faz com que ela como um todo possa executar os processos de uma maneira melhor. Outros processos das aplicações não iriam sofrer gargalo de CPU. Então, ao passo que eu melhorei essas queries, o ambiente melhorou como um todo e o cliente ficou muito satisfeito logo de cara aí nesse início das atividades. O plano de ação, então, ele passou por 5 passos. O primeiro é criar o baseline e compartilhar com o seu cliente essas informações. O segundo passo é tratar da política de backup, que, como eu citei, é uma das coisas mais importantes que o DBA deve fazer, não permitir que o cliente perca dados. O terceiro passo é você confirmar se já é possível fazer algum ajuste de configuração, seja de memória, de CPU ou até mesmo da versão do SQL Server, para que o ambiente possa utilizar de fato todo o recurso disponível. O quarto passo é você criar as rotinas de manutenção preventiva, de CheckDB e também de rebuild de índices e de update statistics. E o quinto passo é atacar as principais queries que mais consomem recurso do servidor para que você possa otimizá-los e logo de cara já ter um grande ganho de performance no ambiente. Todo esse processo ele é feito geralmente no primeiro dia em que você acessa esse ambiente. É claro que isso pode variar de acordo com a complexidade, o tamanho das bases, mas geralmente no primeiro dia é possível realizar todas essas tarefas e com isso você consegue já deixar uma boa base para que você possa começar mais tranquilo a administração desse ambiente SQL Server. Muitos clientes que eu atendo tiveram uma mudança radical logo de cara nessas primeiras atividades que eu executei. Alguns passaram de uma situação muito conturbada para uma produtividade absurda, simplesmente pelo fato de você reorganizar, reconfigurar o que é necessário e principalmente otimizar aí os principais ofensores ao ambiente, as principais queries ofensoras a esse ambiente. O DBA tem que estar muito atento a todos os detalhes quando ele faz esse primeiro acesso. É claro que aqui a gente colocou uma série de atividades que nós podemos executar, mas pode ser que a necessidade do cliente naquele momento seja outra. A atenção deve se voltar a outro ponto que você precisa executar naquele momento. É claro, você deve focar suas energias no que é prioritário, mas após executar essas atividades extras, parta para esse plano de ação que você vai ter um resultado absurdo, não somente você, mas também o seu cliente. No vídeo de hoje nós falamos sobre quais as principais atividades que o DBA SQL Server deve se preocupar e deve executar logo de cara quando começa a administrar um banco de dados SQL Server. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal para acompanhar os nossos próximos vídeos, ative as notificações. Até a próxima, tchau!